Bom dia! Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa matinal Manhãs na TV. Estamos consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Curiacos TV, para trazer-te assim o melhor de tradição, cultura portuguesa, projetos, convidados, histórias espetaculares, aqui no nosso estúdio para si. Exatamente, e nós gostamos sempre da sua companhia aí desse lado, por isso nós estamos consigo, onde quer que você esteja em qualquer parte do mundo, através da internet, você consegue nos sintonizar na Curiacos TV e consegue estar a par de tudo aquilo que nós temos para si, não só neste programa, mas também em relação a toda a grelha que pertence à Curiacos. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã e nós queremos que você continue agora connosco, já com estes temas e convidados fantásticos que nós temos para si hoje. Exatamente, todos os dias nós tentamos ter temas diferentes, os mais variados temas nós trazemos aqui ao programa de manhãs. Os primeiros convidados, na verdade, que são dois, será o Gilberto Goma e a Adriana Mairi, que já conhecem da Infinita. Vamos falar acerca de um livro que já estreou. E que nós vamos conhecer aqui o autor, o Gilberto Goma, conhecer um bocadinho do seu percurso, do seu amor pela escrita, e não só, ele tem várias paixões que nós daqui a bocadinho vamos pedir-lhe para mencionar. E falar um bocadinho acerca deste livro. Você gosta de uma boa peça de leitura? Sim, então fique connosco, você vai adorar conhecer este nosso primeiro convidado. E depois, na segunda parte, nós vamos estar à conversa com a enfermeira Marília Pereira, ela que é parteira também, e nós vamos falar acerca de um tema muito interessante, que é o parto em casa, e também vamos abordar certas coisas e desmistificar aqui um bocadinho também esta parte. Portanto, já sabe, já viu que nós temos uma programação espetacular, só para si que nos acompanha aí desse lado. Exatamente. Em rodapé estará sempre a passar os nossos contactos, Facebook, e-mail, telefone, caso você um dia queira vir ao Manhãs de TV e apresentar o seu projeto. Quer, não, quer. Quer, Você quer e vem. Se a pessoa não tiver um projeto, não quer, ela só quer assistir. Também pode assistir, mas vem sempre ter connosco. Por exemplo, a tua mãe, ela está a assistir, ela não vai querer vir ao Manhãs de TV, ela quer assistir. Pronto. Então aí, mas eu se acho que quiser... não muito para falar, mas pronto. Prontos, a minha também. Podíamos juntar as nossas mães, seria uma coisa engraçada. Espetacular. Mas se quiser, é só apontar os contactos, depois fala com a produção e teremos todo o gosto em recebê-lo cá. E agora? Exatamente, e agora nós vamos então dar início aos nossos primeiros convidados. Voltamos já. Até já. Estamos de volta. Estamos de volta. Já temos os nossos ilustres convidados. Exatamente, e nós gostamos sempre de trazer estes temas onde nós falamos acerca dos escritores, de tudo aquilo que se faz, porque é sempre muito importante expressar, não é? Uma das formas muito bonitas de nós nos expressarmos também é através dos livros, não é? Da escrita. Exatamente. É isso que nós vamos falar. Temos aqui connosco então o escritor Gilberto Goma e a Adriana Mairic, que é responsável pela Infinita. Sempre está cá connosco no programa, já é uma amiga do programa. Tudo bem, Adriana? Sim, é um imenso gosto estar aqui com vocês novamente. O bom filho sempre a casa retorna, né? E eu não largo vocês de jeito nenhum, porque vocês são ótimos pais para receber. Maravilha. Então, obrigada por esse momento. É um prazer ter-vos cá. Sr. Gilberto, muito bom dia. Muito bom dia, muito prazer em estar aqui. Eu vou começar de uma maneira um tanto informal, que não tem a ver com o livro, porque eu falei em família, mãe, né? A Sara, ela é tão parecida com uma prima tão querida, a Sandra Abrianos, que é lá do Rio Grande do Sul, atualmente é secretária de saúde na cidade dela, e é muito parecida. Ela já é simpática na natureza, mas o fato de ter essa semelhança com um parente muito querido fez assim, eu ter mais assim, empatia, né? Isso é porque você não conhece muito bem, mas com o tempo vai ver que a opinião muda. Sabe que ao início a pessoa tem uma imagem, depois vai mudando. Passamos sempre o tempo a picar-nos um ao outro. É verdade. Mas é um prazer tê-lo cá. Nós temos aqui um currículo imenso, né? Escritor, dramaturgo, compositor, produtor cultural, diretor de teatro e de audiovisual. Portanto, eu já vi que você não gosta de ficar muito tempo no sofá. Só vai ficar no sofá agora mesmo para o Manhãs de TV, pelo que eu estou a perceber. Não, nem posso. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar em movimento constante, preciso estar produzindo. Para mim, eu acho que a vida é pouca, sabe? Então, a gente tem que aproveitar cada segundo, cada dia, cada momento para estar se expressando. Eu acho que o grande desejo de qualquer artista é principalmente se expressar. Então, seja através da música, da dança, da escrita, eu preciso expressar. E até em sala de aula, quando sou professor, eu também estou de uma maneira expressando, né? Como eu nunca me senti um professor. Eu sou um artista que se tornou professor e que compartilha o conhecimento, né? Eu sempre brinco que eu sou sempre um eterno aprendiz, ou melhor, um aprende e diz, sabe? Aprender para continuar. Por exemplo, até por isso que uma das motivos de estar em Portugal, eu vim fazer um pós-doutorado. Para quê? Para mais um título? Não. Para me aperfeiçoar, para continuar ensinando cada vez melhor.
Isso é muito importante. A Infinita também tem um papel importante na divulgação do livro também que nós vamos falar hoje. Isso, é geralmente nossa caminhada Brasil-Portugal sempre, e trazendo autores, né, do Brasil para cá, para se divulgarem, independente de fazerem livros com a Infinita ou não. Mas o Gilberto eu já adotei, já puxei ele para mim, então o livro dele vai também ser editado em Portugal, e a gente vai estar junto nessa nossa viagem, né, nessa ponte que a Infinita tanto trabalha de promover a literatura lusófona, mas principalmente a luso-brasileira. Uhum. Nós hoje vamos falar acerca deste livrinho que temos E aqui. como é que se chama? Queres saber como é que ele se chama? Eu vou Quer saber como é que se chama? Adivinhe lá. Bem, Consegue? Ímpar. Ora bem. Ou seja, tenho que abrir o livro todo para perceber o nome. É original. Sim. E é 31 contos, sabias? 31 contos? 31 contos. Ok. Como é que surgiu a ideia deste livro? Bom, é assim, eu sempre escrevi, eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas eu nunca tive, na verdade, nem disciplina e nem tempo para poder realmente produzir um livro. Quando chegou a pandemia, né, assim, eu acho que foi enlouquecedora para todo mundo, né, em todas as partes, não estava dando aula, não estava nem online ainda, porque a gente não sabia o que iria acontecer, em casa, com medo de sair para a rua, de contaminação, né, aquela coisa toda. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa, está na hora de tirar esse projeto da gaveta. E então, eu, na verdade, escrevi, digamos, 90% do livro durante a pandemia. E aí deu a ideia escrever. Eu sou uma pessoa da palavra, mas eu gosto da oralidade. Então, imediatamente eu pensei, vou convidar atores, atrizes, amigos de teatro, de TV, de cinema do Brasil, e vou convidar para eles interpretarem. Porque eu não gosto da ideia de narrar, não é uma narrativa, não é apenas uma leitura, é uma interpretação que acrescenta uma outra camada. Sim. Então o livro é físico, porque eu gosto de livro físico, gosto do cheiro, nada de, assim, nada contra e-book, mas eu gosto do livro físico. Mas aí o segredo é que no final você tem um QR Code, e aí você então aponta e você tem a oportunidade de acessar todos os contos que ficam num álbum, né, numa plataforma, né? E aí a trilha sonora original. Então, eu escrevia os contos, mandava para os atores amigos que gravavam em casa, porque também não podiam ir para estúdio, né? Tinha que ser tudo no celular, mas era bem tecnologia. Pegava isso e levava para um estúdio na esquina da minha casa de um amigo de mais de 30 anos, que é o Zé Neto, brilhante músico, instrumentista, diretor musical. Então a gente corrigia os áudios que vinham, né, pelo celular, e a gente lado a lado ia compondo. Quer dizer, compondo, eu não sou músico, ele é, mas eu tenho uma sensibilidade musical, e junto com ele a gente ia preparando a trilha de cada conto. E ora essa trilha se assemelhava a uma trilha de teatro, hora de cinema, hora de radionovela. Eu adorava quando era criança ouvir as radionovelas com seus barulhos, seus sons. Então, assim que foi sendo construído o projeto. Por acaso, esse lado musical acabou também. Eu tinha um contato com um queridíssimo, que talvez fosse um dos maiores pianistas brasileiros, João Carlos Assis Brasil. E aí ele primeiro entrou para participar, fazendo alguns pianos e tudo, mas acabou me inspirando a fazer 3 canções inéditas Espetáculo. para o livro. Uma delas é interpretada pela Chiara Santoro, cantora lírica, que eu fiz um conto para ela, que é uma relação de uma prostituta com uma cantora de ópera. Então ela canta. Adriana Lessa, né, que é uma atriz brasileira maravilhosa, também canta, e a Leila Maria, que é uma cantora fantástica, foi finalista do primeiro The Voice Mais no Brasil, e além dela interpretar, então eu criei uma canção para ela. Foi uma Em própria afeição, acho em eu. própria feição. E ficou belíssima a canção. Então é isso. Foi um mergulho, uma imersão. Então, durante esse tempo da pandemia, foram escritos, gravados, né, musicados. Quanto tempo é que estamos a falar, a nível de todo este trabalho, quanto tempo é que levou a ser feito? Teve um ano, mais um ano e meio para fazer tudo isso. É um livro de arte. Sim, senhora, espetacular. E como neste processo, como é que conheceu a Infinita conheceu aqui o Gilberto? Não, foi assim, quando eu fiz todo esse processo, essa capa que você comenta, né, que é uma capa diferente, porque é um artista plástico, amigo, também de tudo, minhas amizades são muito longas, são muito duradouras, que é o Pierre Capet, que ele é francês, mas radicado no Brasil,
professor também do mesmo departamento que eu na universidade. Que, aliás, eu quero ressaltar que, apesar disso, sou professor da Universidade Federal Fluminense, situado em Niterói, que seria a Almada de lá, né, que tem que pegar a barquinha para ir para cima e para baixo. Então, o Pierre criou essa capa fantástica, né, super bonita, diferente, criou a capa, muito bem. E todo projeto gráfico de fazer uma coisa diferente é um livro ímpar, então só tem número ímpar, não tem um número par nesse livro. Desde o índice, né, por exemplo, aqui, todas a numeração é ímpar. E as páginas também, só as ímpares são numeradas, as pares não existem. Ok. Como você chamou? É um trabalho De arte, conceitual. conceitual, é um trabalho conceitual. Essa concepção estética é do Pedro Andrade, né, que também fez a minha fotografia aqui. Então, ele cuida da parte visual, meu site, que eu tenho um site que é o Goma, né, .art, também tem. O Pedro cuida dessa parte de programação, de pensar esteticamente a coisa. Aí é isso, 1 ano e meio debruçado. Demorou mais tempo, na verdade, para fazer as trilhas, né, do que o livro eu escrevi, sem exagero, assim, escrevi em 6 meses. E o João Morgado, que é um escritor português, conhece o Gilberto, entrou em contato comigo, que também a gente tem um contato bom nessa área de literatura, e falou assim, estou trazendo um amigo, vai estar em Portugal fazendo doutoramento, fazendo todo um trabalho, queria saber se tinha como a gente fazer alguma coisa para apresentar o livro dele. Então foi essa ponte, Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, e de repente nós estivemos, isso já é o mérito do Gilberto, numa casa de artes lá em Almada, né, que é a casa de Volta de Urano, né, a Volta de Urano, que aí depois você fala um pouquinho, depois na livraria, que é sempre o ícone, né, que é a ponte entre Brasil e Portugal, que é a Livraria da Travessa, e também estivemos em Setúbal, na Biblioteca Municipal de Setúbal, então eu consegui pegar a agenda do Gilberto, que não era muito fácil, conciliar com a minha, que também não é muito, e ele passou esses momentos aqui com o João Morgado e com o Lafayette, que ele vai contar. O João Morgado, assim, uma pessoa, além de um grande escritor, né, de uma simpatia, uma generosidade, né, de acolher, de ser, não, já que você está vindo para cá, vamos fazer um lançamento, colocou em contato. Então, a princípio, ela iria fazer a divulgação. Quando eu conheci, né, a Adriana, nós conversamos online, eu falei, gente, pronto, vai ser minha editora a partir de agora, entendeu? Então, a partir de agora, a gente vai reeditar em Portugal, e já tem um próximo livro para o ano que vem, mas aí a gente volta no ano que vem aqui, que aí vai ser uma peça de teatro, né, chamada Fundo Inferno, mas isso é uma outra história para o próximo ano, mas aí já por conta da Adriana. Como é que é para si reeditar esse livro aqui em Portugal? Olha, é um enorme prazer. Eu, assim, quando eu vim a Portugal, eu cheguei aqui em 2012, né, para fazer o meu doutoramento, né? Fiz o doutoramento na Universidade do Algarve, mas eu cheguei a fazer toda uma parte curricular na Universidade Nova de Lisboa. E o meu orientador é um dramaturgo, que é o Armando Nascimento Rosa, um grande dramaturgo, com peças premiadas e tudo. E eu fiquei fascinado pelo país, né? Assim, eu não tenho nenhuma ascendência portuguesa, mas assim, é a terra, é como o Fernando Pessoa falava, a minha pátria é a língua portuguesa, né? E a minha paixão começou com Pessoa com 16 anos de idade, então eu tinha um encantamento por Portugal, fiquei fascinado. Tanto que se reparar, quer dizer, eu escrevo do meu modo, mas assim, talvez imbuído pelos anos que eu passei por aqui fazendo o doutoramento, a escrita tem muitas coisas que é um linguajar brasileiro, mas que se mistura muitas vezes com o linguajar português. Que é mais sabe? formal. Mais formal, a colocação dos pronomes depois, não antes, né, e tal. Então, assim, é muito interessante como a minha estada em Portugal influenciou a minha escrita. Porque foi aqui que eu me senti seguro para escrever, porque eu sempre escrevi. Mas aí, quando eu fui fazer o doutoramento, alguns professores, eu mostrei assim, mas tu escreves muito bem, nunca publicaste? Eu falei, não, nunca publiquei, mas deveria, rapaz, aquela coisa toda, então vamos fazer. E aí eu fiquei muito estimulado a fazer, bom, aí quando surgiu, eu vou fazer, então já que disseram, né? É isso. E eu quero mencionar um nome que é importante mencionar as pessoas que são, uma grande referência para mim é a professora Tereza Rita Lopes, que é talvez a maior autoridade pessoana de vocês, uma pessoa muito importante,
uma pessoa que teve, durante o período Salazar, teve exílio em Paris, foi professora na Sorbonne, e foi uma grande interlocutora quando cá estive. Entendeu? Tanto que o prefácio do livro, né, é dela, não é de um brasileiro. O prefácio do livro é da professora Teresa Rita Lopes, que é da Universidade Nova de Lisboa. Ai, que espetacular. Então, assim, o livro já estava preparado para vir para cá, né? Então, ele agora é só... Sim. O universo foi conspirando para ele chegar no É o momento primeiro certo. livro que o Sr. Gilberto publica, certo? Isso. Primeiro de muitos. O primeiro de muitos, certo. E acho que é um livro muito especial, né? Já tivemos aqui vários escritores, autores, e foi uma ideia, é mesmo uma obra de arte, é mesmo voltado para uma obra de arte. Para quem está a assistir ao programa e disse, eu quero conhecer o livro ímpar, o que é que eles podem esperar deste livro? Olha, são contos, são 31 contos, o texto subtítulo 31 contos para ler e ouvir, eu especifico para a pessoa entender que não é só para ler, ela vai ouvir. São histórias curtas, são contos, literalmente contos curtos, né? Porque eu gosto dessa narrativa sintética, mas ela é densa, né? Curto, mas o tempo é de um romance, apesar de ser curto. Eu acho que são emocionantes, né? Tem também uma coisa muito embutida, que é uma teatralidade nela, quer dizer, é conto, é prosa, mas você não acha assim que tem essa coisa da teatralidade? Tanto que todos os atores que participaram, foi Gilberto, é muito fácil interpretar, porque a sua escrita tem essa coisa teatral, tem uma facilidade de ser, da oralidade, não tem isso. E aí eu tive elogio de vários desses atores, e falaram, você tem que, inclusive, escrever para teatro. Por isso que eu vim para cá fazer o pós-doutoramento. Falei, bom, já que estão falando isso, eu aceito o desafio. Meu pós-doutoramento é em escrita de cena, porque a intenção é pegar alguns contos que estão aqui e transformar em peças de teatro. Boa, maravilha. E o mais, livro- diga. mais interessante é que o livro, nesses momentos instantâneos em que a gente tem, né, essa correria diária, você lê um conto por dia e ouve e entra dentro desse mundo, desse universo que é tão interessante, tão diferente que o Gilberto criou no livro. Que você tá com pressa, não tem problema, pega lá, bota o QR Code, né? Aí que o senhor tá no metro, no comboio, né? Na barca, né? Bota o fone de ouvido, vai ouvir tranquilamente o conto, né? E detalhe, quando você interpreta, você traz uma outra camada. Tem um conto que eu escrevi que para mim era um final trágico. O ator, quando interpretou, não interpretou tão trágico. O meu amigo músico, que é uma pessoa muito otimista, fez uma música, sabe assim, tão alegre, que aquele final que para mim era uma tragédia, de você chorar, né, e tal. Poxa, até que é um final feliz. Dentro da miséria daquela vida, entendeu? Eles ficaram felizes, não é? Então, assim, eu compreendi que a obra de arte é uma coisa aberta, nunca é fechada. Eu, como autor, pensei, esse final, mas vem o ator dar uma outra interpretação, o músico bota outra coisa, já é uma outra obra. Então é como se fossem várias obras numa coisa só, é um amálgama, né? Não tem isso. Então acho que eu achei interessante, porque quando você lê, você vai fazer a sua interpretação de leitor pessoal. Quando você ouvir, você vai de repente, perceber uma outra possibilidade, sabe? E eu acho que com os atores, por isso eu quis atores, porque eles conseguem apenas na voz trazer essa emoção. Sim. Então é mais do que um livro, digo assim, é um dois em um, porque, né, é um livro, né? Eu não gosto da palavra audiolivro, porque assim, quando é audiolivro especificamente, ele é feito só para você ouvir, né? Talvez uma série de circunstâncias atende muito o deficiente visual, que é uma coisa muito importante, é inclusivo, mas você só é mais ou menos uma narrativa muito linear. E aqui não, eles interpretam, botam emoção, botam intenções. Você fecha o olho, né, bota o fone, é uma novela. Você está ouvindo uma novela, uma peça de teatro em áudio, né? Como é que é para a Adriana também ajudar nesta parte do livro, na publicação, na divulgação, porque também é um livro diferente? Sim. Não, primeiro é um desafio e um imenso prazer, porque o Gilberto trouxe para a gente um trabalho que não é costume, né? Ter um audiolivro com toda essa especificidade, todo esse trabalho. Então, está sendo um desafio muito agradável e a gente está com vários projetos aí para caminhar com o livro.
Além Fronteiras. O livro já está na Feira do Livro, certo? Sim, está na Feira do Livro de Lisboa, esteve em Campo Maior, vai estar na Feira do Livro de Coimbra agora no dia 1 e dia 2 de julho. E caminhando no Brasil, tem um trabalho muito interessante do Gilberto, que uma parte da venda do livro, que eu acho muito importante, esse lado social, essa consciência, né, da arte, também reverter também para os artistas. Então, um retiro dos artistas, que é a casa onde abriga os artistas brasileiros que depois de uma certa idade já, tipo uma casa igual aqui de abrigo, né? Sim. Então, uma parte da venda vai ser revertida para o retiro dos artistas, e a parte de Portugal a gente ainda não definiu, mas o Gilberto com certeza vai encontrar também um lugar Uma maneira que eu acho importante ter, porque todos os artistas, há de se dizer, as pessoas falam, mas foi uma fortuna. Não, todos os atores são atores excelentes. Eu não posso citar o nome de todos, porque são 28 atores, atrizes que fizeram esses 31 pontos. Então é muita gente para citar todo mundo. Mas tem pessoas muito renomadas, todo mundo era amigo, todo mundo gostou do projeto e fez de graça, quer dizer, foi gratuito. Assim como o próprio diretor musical fez todo o trabalho de graça, quer dizer, um trabalho que seria uma fortuna fazer. Fizeram porque acreditaram no projeto, acharam importante. Então, já que é assim, a gente achou por bem, então vamos fazer parte desse lucro ser destinado ao retiro dos artistas, já que todo mundo é artista, inclusive eu, porque eu não exerço, mas eu sou sindicalizado desde 18 anos como ator, mas eu não exerço. Eu nunca exerci, nunca me senti. Podia fazer qualquer coisinha agora, só para também... Não, quem sabe, né? Quem sabe. Até brinco assim, eu tenho um amigo que, aliás, ele não sabe, assim, vou aproveitar homenageá-lo, porque eu gosto muito dele, que é um amigo de infância, assim, a gente foi criado desde, vizinhos, né, de rua, desde 2, 3 anos de idade, mas ele é português, e vocês aqui o conhecem muito, que é o Rui Vilhena, autor de novelas, a novela última dele, que foi Na Corda Bamba, concorreu ao Emmy Internacional, então e ele é uma pessoa que sempre foi um exemplo, porque me lembro, Rui com 14 anos de idade, já sabia que ia ser novelista. As pessoas achavam engraçado, eu falei, não, ele vai ser, porque ele é obstinado, né? Então, na caderninha. Então, assim, eu falei, quem sabe, o Rui faz um papel para mim, mas não, eu não tenho vocação para ator, sabe? A minha emoção vai para a escrita. Para a escrita. Até estar aqui com vocês é um pouco difícil. Assim, eu vou aqui, não, porque vocês são uma coisa mais descontraída e tal. Porque eu gosto de ficar atrás da câmera, tanto para dirigir como para escrever. O estar na frente é raro. É um desafio. É um desafio. Para mim também, que a minha ideia era estar atrás das câmeras. Mas a gente está fazendo um trabalho de divulgação, como você falou. Então. Aproveitando, né, que a passagem do Gilberto por Portugal nesse tempo já voltou para o Brasil, já vai voltar para o Brasil, né, agora, de imediato. Mas assim, em várias apresentações para que as pessoas possam ter esse contato direto com ele. Depois os livros ficaram nas feiras e vão percorrer várias feiras. Se ele puder voltar no segundo semestre, ainda tem as outras feiras para percorrer, mas também toda a divulgação nas redes sociais, tanto da Infinita quanto da própria página do Ímpar, no Instagram. A gente vai estar com um programa também no YouTube, tem o YouTube da Infinita, que no futuro a gente também vai fazer uma entrevista, vai fazer um trabalho direcionado com o Gilberto, porque eu acho que não tem limites, né? Hoje em dia as redes sociais, elas dão um suporte muito forte, muito grande, até porque quando o Gilberto esteve em Setúbal, aqui em Lisboa e na Almada, tinha algumas pessoas que tinham compromissos que não poderiam acompanhar. Então isso a gente vai trabalhando também. Amanhã ele está voltando para o Brasil, e a gente vai Por mim, seguindo. Eu volto a Portugal, porque... A única intenção é a distância, não é ser tão longe. É a única ainda não inventaram um teletransporte, seria uma coisa muito boa, né? Para eu poder ir lá em Belém comer os passeizinhos, né? O bacalhau, o lagareiro, enfim, né? Eu gosto muito, né? E se ele não voltar para a Feira do Livro do Porto, nós estaremos na Bienal de Pernambuco também. Dessa vez é a Infinita que está indo para a Bienal de Pernambuco. O Gilberto vai estar lá, vai dar palestra e tudo, junto com o Gabinete Real Português de Leitura. Muito trabalhinho, pelos vistos, também para vocês. Eu e Gilberto, a gente está se dando bem, porque ele também não para, eu também não, então compreende o outro. Maravilha. O livro é para qualquer idade?
Eu não saberia dizer, talvez não, assim, né? Porque os contos, algumas temáticas são mais sensíveis, né? Então eu não sei definir para você, porque depende de cada um e de cada pai, né? Por exemplo, depende, sei lá, eu li Maquiavel com 12 anos de idade. Provavelmente não sei se todo mundo, É que o né? pessoal está acostumado a ler Camões com 9, né? Sim, na escola. Na escola. Ah, então, assim, né? É porque às vezes talvez é a questão de umas temáticas um pouco mais densas, né? Enfim, mas aí eu não saberia dizer, né? Portanto, é para pessoas mais crescidas, não é? Que gostam de. Eu acho muito interessante o livro, eu gosto imenso de ler, porque nós conseguimos navegar, não é? Naquilo que estamos a ler, conseguimos nos imaginar, nos transportar para aquilo que nós Mesmo o estamos a ler. teletransporte É mesmo um acontece nesse momento. teletransporte, sim. E é muito bonito, portanto, conseguirmos o autor conseguir se expressar e nós, quando estamos a ler, conseguimos fazer essa viagem que falou ainda há pouco, que interpretado por várias pessoas, não é? Tem um sentido completamente diferente. É muito bom. É muito bonito. O trabalho do Gilberto é muito, muito interessante. Não só pela inovação, claro que a gente tem muitos audiolivros aqui, mas pelo cuidado dele com a literatura, a forma de escrever, a responsabilidade da literatura e ainda incluir também todo esse universo da carreira dele, porque ele já está nesse trabalho de dramaturgo, produtor cultural durante muitos anos. Então ele conseguiu unir o útil ao agradável, que não é fácil. Sim, porque tem essa coisa de como eu tenho essa ligação com a produção cultural, não sei como no Brasil, em 1995, então foi criada, né, por mim, a primeira graduação, a primeira licenciatura, né, em produção cultural do Brasil. Não havia nenhum curso superior que sistematizasse o conhecimento para a formação do produtor cultural. Então, assim, de certa maneira, eu utilizei também a minha vivência de produtor para produzir, porque é uma coisa complexa de fazê-lo, né? Enfim, de fazer isso. Queria só fazer um agradecimento, porque tem o Antônio Carlos Sequim, que ele é professor, ele é da Academia Brasileira de Letras, um grande crítico literário também, fez um texto, né, que está aqui também na orelha, né? Uhum. E que é uma pessoa que compreende muito meu trabalho. Então, assim, eu quero me agradecer ao professor Sequim pelo texto breve, mas que deixa muito claro, assim, o que é o livro. Certíssimo. Acho que é um livro muito bonito. Adorei o facto o que vocês arrecadarem reverter a favor do próximo. Música, eu também gosto de música, toco um pouco de guitarra, mas a nível amador, pronto. Mas sou um grande apreciador de música e acho que, sendo sincero, eu não sou tanto voltado à leitura, mas é algo que eu já faria, seria ir ao QR Code. Ou seja, apreciar o livro da forma como foi criado, seja através de música, através de outras pessoas, não é dramaturgia, como é que se diz? Representar os textos, o conto. Então acho que é uma forma excelente de colocarmos todos com boa leitura dentro deles. Uns não gostam de ler, então podem ouvir. Quem não quer ouvir, mas também gosta de ler, pode fazer das duas maneiras. É um projeto muito especial e eu desejo todo sucesso para este livro e para as próximas obras que aqui o nosso ilustre convidado Gilberto for a criar. Portanto, esta é a primeira vez de muitas, Exato. Sr. Gilberto, que vem cá ao nosso programa para nos contar estas maravilhas e coisas espetaculares que faz. Com certeza. Voltarei para contar outros projetos que com certeza virão. Já Certíssimo. estão a caminho, né? Adriana, também é sempre um prazer tê-la cá no Eu que programa. agradeço Obrigada. muito, muito por Agradeço imensamente a vocês, muito simpáticos, muito parabéns pela excelente condução. Aí eu falo como professor, aquele professor que já deu aula para Já está a avaliar, né? A gente dá um bocadinho nervoso. dou aula para jornalismo. Então, assim, seriam alunos nota 10, por exemplo. Safámos, já. Safámos, pronto. Mas muito obrigado, foi um prazer Obrigada. receber-te. Agradeço Tudo bom. vocês. Muito E então, já sabem que este livro já está disponível nas feiras do livro e para mais informações as redes sociais estão sempre a passar em rodapé no nosso canal. Nós agora vamos, após o separador, estar com quem? Exatamente. Vamos estar com a nossa querida Marília Pereira, nossa querida enfermeira que nos vai ensinar acerca do parto em casa. Ela Portanto, esteve no Conversa de Mulheres. Faltava estar aqui no manhã, a estar gente aqui foi no lá manhã. buscá-la. Pois, exatamente. Portanto, nós voltamos já. Até já.
Já estamos de volta. Foi uma primeira parte muito agradável e vamos estar agora à conversa com quem? Com a nossa querida enfermeira Marília Pereira, que nos vai falar acerca do parto em casa. Exatamente. Já falámos nisto aqui há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, mas hoje nós vamos desmistificar aqui um bocadinho este tema, que é um tema fantástico. Portanto, se você é mãe, avó, tio, sobrinho, é para todos. Este tema é para todos. Exatamente. Bom dia, Marília. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda ao programa. Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui convosco e falarmos sobre este tema assim desta forma bem disposta, descomplicada, não é? De uma alternativa para termos os nossos bebés. Sim. Para quem está lá em casa e fica curioso quem é a Marília Pereira, podemos dizer que é enfermeira especialista em saúde materna, mestre em sexologia e pós-graduada em nutrição infantil, Bem. autora do livro O Bebé Sabe Comer, é verdade. Portanto, também temos mais uma escritora aqui. Exatamente. Isto nem, não foi de propósito, isto a gente acontece, está tudo interligado. Depois também é fundadora do projeto O Bebé Sabe, não é? O que é que pode-nos falar desse projeto? Sim, podemos Sim, começar só por aí, para não é? conhecer. Tentar Sim. resumir um bocadinho. Portanto, esse projeto surgiu na minha vida depois de eu própria ter sido mãe. Já sou enfermeira e especialista à saúde materna há muito mais tempo do que sou mãe, mas a grande verdade é que a maternidade também me transformou bastante e após o nascimento da minha segunda filha, da minha Sara, acabei por me despedir do hospital e comecei a trabalhar de forma independente com este projeto O Bebé Sabe, cuja grande intenção era eu trabalhar online. Portanto, em 2016, Ok. trabalhar online, fazer tudo aquilo que eu fazia presencialmente até ao momento, em termos de consultas, de workshops, passar a fazer online para quê? Para ter um horário mais flexível, mais disponibilidade para estar com as minhas filhas. Sim, sim. Depois, mais tarde, 2 anos mais tarde, em 2018, surge aqui o convite e a oportunidade de trabalhar em casa das famílias com esta questão aqui do parto em casa. Portanto, completamente depois o oposto da minha intenção inicial. Então aqui os cuidados no domicílio, em que há aqui uma exigência maior em termos de disponibilidade também. E também já deu palestras, não é? Em relação ao parto em casa. Sim, tive no início de maio no Congresso da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras. Portanto, este ano a Associação dedicou um dia inteiro ao parto em casa para trazermos também aqui alguns dados, já em termos até de evidência científica, do que é que se está a fazer em Portugal. Porque muitas das vezes, se formos ver estatisticamente, portanto, a nível, por exemplo, do INE, os dados do parto em casa aparecem ali um bocadinho enviesados, porque temos o parto em casa que aconteceu de forma programada, assistido por uma equipa de enfermeiros especialistas em saúde materna, mas também temos o parto em casa desassistido e aquele parto que aconteceu, por exemplo, na ambulância. Portanto, isto em termos estatísticos, fica tudo no parto em casa. Ok. Então, nós, na Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras, foi criado ano passado, em 2022, um comitê para o parto em casa, com um grupo sensivelmente aí de uns 25 enfermeiros que acompanham partos em casa em Portugal. Portanto, é uma amostra significativa e onde compilámos os dados dos últimos 5 anos dos nossos acompanhamentos. Então foi muito interessante, mas também convidámos aqui órgãos políticos, da gestão, a Ordem dos Enfermeiros, para associações de mulheres, nomeadamente a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, para debatermos este tema, que acima de tudo é pela liberdade, não é? Claro. Pela liberdade de escolha e não é de todo contra o parto hospitalar. Eu acho que é sempre importante Claro. falarmos sobre isto. Não é sobre nós profissionais, é sobre as mulheres e sobre esta liberdade de escolha. E continuará sempre a haver, não é? Quem opte por ter o bebé no hospital, que opte por ter o bebé numa unidade de cuidados na maternidade, num centro de parto normal, se viermos a ter, e espero que sim, aqui outras alternativas também em Portugal, mas mesmo assim haverá sempre alguém que opte também pelo parto em casa. Porque o parto em casa era muito usual no tempo dos nossos pais e dos nossos avós. Exatamente. Portanto, não havia hospitais.
E às vezes é aí que as coisas complicam quando comparamos os cuidados que aconteciam no século passado, que não é assim há tanto tempo atrás, não é? Lá estavam os nossos pais, os nossos avós, em que tínhamos parte a acontecer em casa com cuidados, mesmo até de higiene, não é? Completamente diferentes, de vigilância de gravidez, completamente diferentes daquelas que temos atualmente, e onde não tínhamos. Quem é que tínhamos a assistir estes partos? A curiosa, a parteira, a mulher, ou que estava lá em casa, de uma família alargada, ou aquela mulher daquela aldeia, daquela localidade que acompanhava estes Sim. nascimentos. Nós hoje em dia estamos numa realidade completamente distinta Verdade. e temos as equipas de enfermeiros. Portanto, nós, primeiro, em Portugal, a nossa formação, eu sou enfermeira, em primeiro lugar, e depois fiz a especialidade em saúde materna e obstetrícia. E temos aqui também uma equipa com 2 profissionais para um casal, para uma grávida. Então eu acho que, sim, às vezes quando vamos buscar esse nosso imaginar, estas nossas crenças do antigamente, eu acho que vale a pena realmente atualizarmos um bocadinho também Sim. e percebermos que a realidade hoje em dia é completamente distinta. Como é que funciona um parto em casa? Olha, então começa pelo desejo, não é, desta mulher, deste casal, e tem que ser sempre algo, seja um casal com um companheiro ou uma companheira, seja uma mãe a solo. Portanto, é importante aqui haver uma sintonia e este casal, no caso de ser casal, que estejam realmente ambos muito conscientes e que aceitem, não é? Portanto, se há alguém que está ali, mas ai, o meu marido não sabe, ele não quer. Não, vamos falar, vamos estar todos aqui. Exato. Então começa pelo desejo, em primeiro lugar, da mulher, claro, que nos contacta, e é muito engraçado, porque nestes anos, nestes 5 anos que tenho acompanhado partos em casa, aquilo que vejo atualmente é que as famílias nos procuram muito mais cedo. Em 2018, 2019, eu começava a acompanhar estas gravidezes ali pelas 28, 30 semanas, e agora eu tenho famílias que eu sou praticamente das primeiras pessoas a saber desta gravidez. Ok. Portanto, somos contactadas ali grávidas de 5 semanas da menorreia, em que ainda não houve uma primeira ecografia, não houve um primeiro contacto com outro profissional e que começam logo a ser acompanhadas por nós. Então isto é muito gratificante também, e a relação que se consegue também estabelecer. Portanto, começa aqui por este contacto inicial, depois vamos perceber se há que sinais de saúde, que sinais de que fatores de risco é que temos aqui. Portanto, para um parto acontecer em casa é necessário ser uma gravidez de baixo risco, e este risco ele pode ser vai ser mutável ao longo da gravidez, e, portanto, vamos sempre estar aqui através dos exames, das ecografias, das análises e de todo o contexto desta família. Portanto, há um parto que pode estar planeado para ser realizado no domicílio e, a meio do processo, acabar logo por passar-se para um parto que vai acontecer no hospital. Portanto, aqui a questão das transferências que podem acontecer em trabalho de parto ou em qualquer momento da vigilância de gravidez. Mas, portanto, vamos começar por aqui, estabelecer uma relação aqui de grande proximidade, de muita confiança, de responsabilidade mútua, e em que vamos acompanhando este casal. Depois acompanhamos então o parto, e no parto nós estamos 2 enfermeiras especialistas. No meu caso, da nossa equipa, nós mesmo a gravidez fazemos de forma conjunta, as consultas, uma consulta vai uma de nós, na outra consulta vai a outra, portanto há logo aqui 2 pessoas de referência com esta família. Acompanhamos o parto e acompanhamos ainda o pós-parto aqui no primeiro mês de vida do Espetacular. bebê. Portanto, todo o apoio. Depois estamos sempre disponíveis por WhatsApp, aquelas dúvidas que vão surgindo no dia-a-dia, quer na gravidez, quer no pós-parto, nós estamos ali também como pessoas de referência para esta família. Quais são as maiores dúvidas que lhe colocam por causa do parto em casa? Normalmente, lá está, há sempre aquele receio e vocês, como é que vai acontecer, por exemplo, em relação à gestão da dor? Talvez a dor, não é? Seja Normalmente a aquele primeira tema. pergunta que devem fazer. Exatamente, não é? Então vocês fazem epidural. Quer dizer, eu acho que normalmente quem nos procura já fez aqui um bom trabalho e já sabe muito bem aquilo que quer e o que não quer. Mas normalmente a questão da dor e da epidural, e efetivamente em casa não há epidural, há outras formas de gestão da dor. Portanto, logo, eu acho que o facto desta mulher não sair do seu ambiente é logo aqui um fator muito positivo. E ter liberdade. Eu costumo dizer que nós em casa temos um fator que eu acho que é extremamente importante, que é tempo.
e que hoje em dia nós andamos sempre Sim. a correr, não é? E no parto começa muitas das vezes, está a chegar às 40 semanas, temos que fazer uma indução, depois está no hospital, temos outras pessoas que precisam de entrar, temos que despachar às vezes Sim, um sim, sim, bocadinho, não é? E nós em casa não é? Não há outra mulher que vai ocupar este quarto, Pois. não é? E nós temos sempre este bebê dar o sinal de que está pronto para nascer. E para a mãe também tomar consciência do que vai acontecer. Sim, e isso é extremamente importante, não é? Falarmos o que é isto do trabalho de parto, o que é que vai acontecer, quando chamar a equipa. Porque E, às vezes sim, essa parte não acontece no hospital. Muitas vezes não temos esse acompanhamento, não é? Nós chegamos e, ok, tudo bem, está na hora, lá vamos nós, sim senhora, mas depois não há uma conversa, não há uma preparação também, exatamente pela loucura que se anda sempre de um lado para o outro nos hospitais, não é? Também acaba por não haver essa conversa e essa ajuda que a mãe precisa, porque independentemente de ser mãe pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, as gravidezes são todas diferentes, não é? A sim. forma E como outros nós vamos, desafios surgem exatamente. também, não é? E nós precisamos mesmo de ter essa conversa, não é? Vai correr bem, vamos fazer as coisas, vai fazer isto, vai acontecer isto, em casa temos essa oportunidade. Sim, há aqui uma relação de grande proximidade e em que o companheiro ou a companheira também estão muito envolvidos e é muito giro perceber. Eu lembro-me de um pai que dizia: Ai Marília, eu não posso ver sangue, eu quando vou fazer análises eu quase desmaio, como é que vai ser? E depois ele foi ali um daqueles companheiros mesmo espetaculares, que estive sempre ao lado daquela mulher e eu depois dizia-lhe no fim: Olha, uau! Parabéns, tu estiveste espetacular. Qual foi a diferença? E ele, olha, eu normalmente quando vou tirar sangue eu sou um braço, não é? Ninguém quer saber de mim. E eu aqui senti-me envolvido em tudo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial também. E que também o podemos fazer nos hospitais, não é? Acho que daqui Sim. temos que melhorar também aqui esta nossa qualidade de cuidados no hospital. Está muito melhor. De há 20 e tal anos para cá, eu acho que nós temos vindo a melhorar, mesmo no acompanhamento e na Sim. conversa e no facto de estar ali e não pensar só vai parir, desculpem a expressão, mas é mesmo assim, vai parir, ok? Mas o facto de estarem ali e de acompanharem, acho que nós temos os nossos enfermeiros, os nossos médicos, a equipa médica tem melhorado bastante nessa parte. Gostei muito de uma coisa que falou e queria que falasse mais um pouquinho sobre isso, que era sobre a gestão da dor. Como é que nós gerimos a dor sem epidural? Porque a minha epidural não fez nada, portanto, eu Ai, levei então a Sara epidural, já portanto, sabe. não fez nada, portanto, aquilo, valha-me Deus. Mas pronto, se você está para ter bebê, esta conversa, você não ouviu esta parte. Não, é Mas importante, sim, mas é Não importante, é importante desmotiva-se. falar não sobre desmotiva, não desmotiva. Como é que nós podemos manusear a dor? Eu acho que, em primeiro lugar, é como é que nós olhamos para esta dor, não é? Eu acho que temos que quebrar aqui a relação de dor é igual a sofrimento. Não é? A dor, ela é protetora nas nossas vidas, no geral, não é? E aqui no trabalho de parto, ela vai nos dar as pistas. E às vezes estas pistas eu estou com dor e estou nesta posição, que posição é que, a alternativa é que eu me posso colocar? Será que posso ir tomar um banho? Será que posso andar um bocadinho, sentar-me na bola, deitar-me, pedir uma massagem? Portanto, aqui, e é giro, porque quando nós ouvimos o nosso corpo, isso também vai facilitar o posicionamento do bebê. Porque aquela dor, eu acho que temos que encarar realmente aqui como um aliado. A dor que vai acontecer, por exemplo, na altura das Sim, contrações. sim, sim. E em casa nós realmente depois temos esta liberdade, para além da mulher estar no seu ambiente, ela tem liberdade para fazer aquilo que quiser. Portanto, pode tomar um banho, pode deitar-se, pode andar, pode comer, pode beber água, uma infusão. Então eu acho que o facto de se sentir também aqui mais acompanhada é realmente algo que vai ajudar a lidar e saber exatamente o que é que está a acontecer. Ok, eu estou a sentir as contrações e a dor da contração, é o meu colo do útero que está a apagar, que está a dilatar, o bebê está a descer, ok, agora eu já sei que está quase. Portanto, nós vamos visualizando o processo. Sim. E isso vai-nos dando força, não é? Para saber, porque muitas das vezes nos hospitais também, por exemplo, a epidural normalmente surge muito associada ao quê? A uma intervenção que acontece anteriormente, que é a indução do trabalho de parto.
Estamos a dar medicação para provocar estas contrações. Então estas contrações vão começar logo muito mais intensas, não vamos ter as endorfinas que vêm juntamente com aquela ocitocina nossa endógena. Portanto, Esses nomes maravilhosos que você acabou de dizer, é o quê, Maria? a ocitocina é chamada também a hormona do amor. Há um obstetra francês que é o Michel Audin que fala muito sobre isso. E a ocitocina, no parto, é a grande responsável pelas contrações. Mas ela está presente noutros aspectos da nossa vida. Quando damos um abraço ou um beijo apaixonado, mesmo na relação sexual, por exemplo, também. Então é giro também às vezes percebermos que ambiente é que nós temos de intimidade, por exemplo, quando estamos numa relação sexual, por exemplo, ou quando estamos no parto, não é? Ai, mas isso não tem nada a ver. Porque não é? Precisamos exatamente da mesma intimidade, da mesma segurança, de não nos sentirmos observados, não é? No parto. E depois, normalmente, nos hospitais temos o quê? Não é? Imensa gente a falar connosco, portanto, o lado racional do nosso cérebro a ter que vir sempre aqui. Olha, como é que se chama? E a data de nascimento? E onde é que vive? E tem seguro? Não é? Tantas coisas. E nós em casa não, nós já sabemos tudo sobre este casal, não é? Então, a ocitocina é esta grande hormona. Depois também na amamentação também tem um papel importante. E as endorfinas são quase como que analgésicos naturais que nós temos. Portanto, também são aqui substâncias importantes de bem-estar e que nos ajudam a lidar com a dor de forma muito natural também. E então, claro que, imaginem, por exemplo, que surge uma situação em que a grávida está num trabalho de parto em casa e que decide, olhem, eu não estou bem aqui, não me sinto segura, ou não estou a conseguir lidar com a dor, eu quero fazer uma epidural, estou extremamente cansada, por exemplo. Vamos para o hospital, fazemos a transferência nesse momento. Portanto, também aqui desmistificar esta parte de que não acontecem cesarianas em casa, nem fórceps, nem ventosas, nem epidural. Isso acontece no hospital se for necessário e se for necessário há uma transferência que se pode fazer. E esse é um tema que é sempre falado com o casal Nós também. estivemos a falar com uma equipa que uma vez veio cá de médicos a falar acerca de parto em casa e a própria senhora disse isso. Nós temos todos os cuidados. Se vimos que há mesmo necessidade de levá-la para o hospital, é logo encaminhada para que não haja riscos nenhuns. Portanto, quem está em casa não precisa ter esse receio. Lá está, cesariano. Eu ia pensar, então e se for um caso de cesariana, ventosa? Já Sim. respondeu. A gente encaminha para os hospitais. Mas muitas vezes nós não sabemos qual é a altura da ventosa e dos fórceps, porque às vezes está tudo a correr bem, não é? E geralmente isto não é nada que me tenha acontecido, nada. Então geralmente a gente está na fase, não é? Exato. Está tudo a correr bem, mas depois chega uma altura que nós já estamos tão cansados e que já não temos força, por exemplo, para fazer a expulsão, a última final, não é? Como deve ser do bebê. Aí é necessário muitas vezes as ventosas e os fórceps. Como é que se gera uma situação dessas em casa? Normalmente, e é engraçado, não é? E agora a Sara tocou esse ponto, que normalmente nós depois comparamos, temos esta tendência de comparar aquilo que acontece nos hospitais. A mim acontece muito, às vezes quando dou alguma entrevista, quando estou a falar com alguém, começam-me a contar os seus partos e depois, olha, como é que isto se resolvia se tivesse sido em casa? E em primeiro lugar, lá está, não é sobre cada um de nós, não é? E temos é que andar aqui um bocadinho para trás. Ok, esta ventosa ou esta cesariana, o que é que aconteceu antes? E muitas das vezes vamos encontrar aqui uma cascata de intervenções que começa muitas das vezes com uma indução de trabalho de parto, que às vezes é feita numa fase em que o bebê ainda não tinha o grau de maturidade, não é, para nascer. Depois estamos a provocar contrações de forma artificial, mais difíceis de lidar, porque ainda por cima estou num ambiente que não é o meu, estou sozinha às vezes porque não deixam o meu companheiro ou a minha companheira entrar, não me permitem levantar, portanto estou deitada, agarrada a uma cama, não é? Nem sequer posso ir fazer xixi, não me deixam beber água, e então isto promove ainda mais essa sensação da dor, não é? Depois peço a epidural. A epidural são fármacos, apesar de ser algo cada vez mais seguro, mas pode acabar também aqui por interferir no bem-estar do bebê e depois o bebê não está bem, acabamos então por ter ou que acelerar aqui um período expulsivo através da utilização do fórceps ou da ventosa ou uma cesariana. Claro que isto não serão todas as situações, mas muitas das vezes acontece desta forma. Em casa, efetivamente, nós não facilitamos, eu digo imenso isto aos casais, porque às vezes, ai, Marília, mas está tudo bem, não nos estás a esconder nada. E eu, não, isso é impensável. Em momento algum, nós vamos esconder-vos o que quer que seja. E aquilo que acontecer, que nos alerte ou que fiquemos aqui com algum cuidado maior, é logo comunicado ao casal. E se for necessário, propomos logo a situação de cesariana.
a cesariana, ai, desculpem, de transferência Sim. para o hospital. Eu lembro-me de uma situação em que o casal me dizia: "Oh, Marília, mas está tudo bem agora, não podemos manter-nos aqui." E a resposta que eu lhes disse foi: "Olhem, agora é o momento melhor para nós fazermos a transferência enquanto o bebê está bem. Vamos esperar que ele fique mal? Pois. Vamos esperar que nasça e não temos em casa os recursos para reverter a situação? Não, vamos agora. Agora é a altura certa." E como temos também aqui uma relação de grande confiança, Sim, é a base para que é. tudo corra bem. Exatamente. Começou em Dizer 2000. que é seguro, desculpa, Sim. podemos dizer que é seguro ter um parto em casa. É. E mesmo em termos de evidência científica, quer a nível mundial ou mesmo aqui a nível europeu, nós temos já quando estamos a comparar, não é, uma vigilância de uma gravidez de baixo risco, com um parto em casa e um parto hospitalar, os resultados são muito semelhantes e é seguro para ir em casa. Começou a acompanhar partos em casa a partir de 2018, certo? Sim. Nos tempos em que estamos hoje, né, 2023, ainda há muita procura, há muitos casais interessados em partos feitos em casa. Sim. Há muito mais procura, não é? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia foi aqui um ponto também de viragem, onde percebemos que houve um pico, exatamente por todas as questões das pessoas, por um lado quererem fugir do ambiente hospitalar, mas também por todas as restrições que aconteceram, nomeadamente da presença do acompanhante, de separação de mães e de bebés, por exemplo, naquela fase logo ali de pós-parto imediato, com impacto também na amamentação. Então houve aí uma grande procura do parto em casa, e a verdade é que é algo que há uma procura crescente, e temos também aqui um dado interessante, que temos muitas famílias portuguesas, mas também muitas famílias estrangeiras que nos procuram, famílias que vêm de países onde a realidade do parto em casa é normal, faz parte aqui da normalidade e faz parte até do Serviço Nacional de Saúde, onde é bastante mais fácil. Então essas famílias que estão cá em Portugal, elas já têm aqui também outro mindset, mas temos muitas famílias portuguesas também a procurarem. Só uma dúvida que eu fico a pensar. Se for uma pessoa que faça um parto em casa, se calhar já respondeu, é que não prestei atenção, vocês passam a noite com o casal? Aí depende de quando é que começa este trabalho de parto. Normalmente somos chamadas à meia da noite. Ok. Ali às 3, 4 da manhã. 4 da manhã. É a altura que nós já sabemos que vamos ser chamadas. E depois, portanto, vamos estar durante todo o trabalho de parto, até o bebé nascer. Depois do bebé nascer, vamos estar pelo menos, no mínimo, 2 horas. Ok. É o período de pós-parto imediato. Ok. Para confirmarmos que este bebé está bem adaptado à mama, que não há aqui nenhum risco de hemorragia, que está tudo bem. Depois, a primeira visita fazemos, depende às vezes também das necessidades das famílias, mas normalmente nas primeiras 24 horas. Ok, E certíssimo. também para dar aquele apoio à mãe que é tão Sim. importante assim que nós temos o bebê, não é? Sim, então em particular nos primeiros filhos, às vezes num segundo filho, em que a amamentação está logo a correr bem, podemos dar um bocadinho mais de tempo para fazer esta primeira visita, mas efetivamente é crucial, não é? Aqui este apoio na amamentação. Eu acho que foi uma conversa super Grava hoje. interessante, sim. É algo que se calhar vai desmistificar muitas ideias erradas, não é? Para quem decide escolher parto em casa, na verdade. Eu sinceramente acho que é algo muito mais prático e cada vez temos... Estás a caminho do segundo, não é? É assim, sabes como é que é? Tenho um que equivale por 2. Tu é que tens 3 e normalmente o ímpar não fica bem, Sara. Pronto. Acabamos de falar de um livro ímpar. Fica muito bem. Pronto, mas isso é para escritores. Em todo caso, adorei ter aqui connosco a Marília. É uma excelente oradora, fala muito bem e acho que foi muito elucidante tudo que nós falamos aqui. E sabe, tem que ficar mais vezes para falarmos sobre aqueles temas fantásticos. É que eu também sou irrequieta, eu Também. também faço muita coisa. Juntámos aqui os convidados ideais para este programa. Se quiserem entrar em contacto, como é que o podem fazer? Podem entrar em contacto através das redes sociais, será Sim. provavelmente a forma mais fácil, o Instagram ou o Facebook, através da minha página, que é @obebesab. Ok, certíssimo. Portanto, estou disponível para esclarecer também todas as dúvidas que podem surgir junto das famílias. Eu acho que, acima de tudo, lá está, eu acho que não há o melhor ou o pior, há aquilo que é o indicado para cada família. Exato. Marília, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Até uma próxima.
Até à próxima. Já sabe que este programa estará disponível para si no YouTube daqui a 2 semaninhas, mais ou menos, não é? Vá a Curiacos TV, estará disponível para você rever e partilhar. Ok? Exatamente, portanto, nós tivemos um programa fantástico, sempre a pensar em si que está aí desse lado e queremos que você continue com o resto do dia fantástico, porque vamos ter o quê no próximo programa? Teremos mais convidados, Mais convidados. outros temas, surpresas, não é? Coisas boas na sala, na cozinha, em outras divisões aqui do nosso estúdio. Ainda vamos descobrir. Mas, claro, teremos sempre você que é o convidado de honra, um programa animado, mas bastante informativo para si e para os seus entes queridos. Exatamente, e nós, você já sabe, pode sempre vir ter connosco através dos nossos meios de comunicação para também apresentar o seu projeto. Desejamos que você continue com o resto do dia fantástico e sempre tudo bom para si. Exatamente. Até à próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.